Direito de ir e vir, um tema extremamente importante que inclusive está presente na Constituição do Brasil. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma ponte que infelizmente ela está ali com alguns problemas e localizada essa ponte dentro do território da Escola Agrícola aqui em São Manuel. Segundo aqui foi constatado numa última reportagem que nós tivemos presente aqui com o José Alberto e com o Moisés da TV São Manuel Conectado, foi averiguado ali uma ponte que muitas pessoas têm ali uma passagem diária por essa localidade e que demonstram ali uma incerteza quanto à segurança de você conseguir fazer essa travessia de um lado ao outro deste terreno. Na matéria foi levantado aqui algumas preocupações, dentre elas a própria estrutura, e acima de tudo foi destacado a importância que teria do município, tanto da parte da prefeitura quanto dos vereadores, conseguirem trazer aqui uma melhoria, uma fiscalização e uma segurança para a população que diariamente passa nessa localidade. O que é importante e como que a prefeitura e os vereadores conseguem melhorar esta situação? Esse é um tópico que fica na mente de muitas pessoas que estão utilizando este meio. Então vamos começar aqui. O primeiro ponto a destacar é que esse terreno hoje ele está na via estadual, que significa uma propriedade direta do Estado que foi concedida para usufruto. Então, por isso que a população consegue também fazer ali a utilização, por isso que nós temos ali a escola agrícola nesse território. Mas o que o município consegue fazer em virtude disso? Primeiro ponto é fazer a articulação política. Esse é um dos pontos mais relevantes. Muitas pessoas pensam que o prefeito e o vereador ele está limitado apenas ao município, quando na verdade, como nós estamos integrados em um sistema que é o Estado brasileiro, que tem diversas camadas, então nós temos o município, nós temos o Estado, nós temos a federação. Como ela está enquadrado dentro de diversas fases, os vereadores e o prefeito de São Manuel, eles precisam buscar as fases e as instâncias superiores para, inclusive, trazerem mais verba e trazerem projetos para São Manuel. E isso é uma coisa que muitas vezes não está ali no cotidiano, às vezes a população não sabe e por isso que muitas vezes a população não cobra isso. Mas então vamos começar aqui. Primeiro ponto, articulação política. O que o político consegue fazer? Ele consegue ir atrás, por exemplo, de um deputado estadual, já que é um território estadual concedido pelo Estado de São Paulo, ele consegue ir atrás, por exemplo, do governador do Estado, que leve um projeto para esse governador. Tem um gabinete do governador e você consegue fazer a apresentação. Vá atrás de um deputado do Estado. Nós sabemos que cada um dos políticos hoje no pleito político de São Manuel, seja na Casa Legislativa, que são os vereadores, seja na prefeitura, enquanto o chefe do executivo, o prefeito, todos eles estão atrelados a algum partido. E, mediante isso, eles têm os contatos superiores dos níveis, como eu falei, superiores ao nível municipal, que é o estadual e o federal. Então, eles têm a abertura de conseguir falar com deputados estaduais, deputados federais, que, inclusive, eles têm aqui uma disposição de verba anualmente para enviar para projetos municipais, sejam eles de ONGs ou sejam eles, por exemplo, projetos de infraestrutura. Então, aqui nós temos um tema muito relevante. Hoje, o município ele pode chegar ali e, por exemplo, fazer uma desconstrução ou mesmo uma revitalização com dinheiro municipal sem articular com ninguém? Não. Primeiro ponto é que ele não pode. Ele tem que ter articulação de sentar hoje com a escola agrícola, sentar aqui com o responsável que nós temos aqui, que é a parte do Estado de São Paulo, trazer qualquer necessidade, mostrar quantas pessoas passam por aquela localidade, quais problemas elas enfrentam, o risco ali que você tem a saúde, a segurança, inclusive aqui é o direito de vida e de ir e vir. Porque a gente viu ali, vamos dar um exemplo simples, um cadeirante consegue ter um acesso? Eu sei que a gente está levando aqui para um lado um pouco talvez mais extremo, mas a gente tem que trabalhar aqui com acessibilidade. Toda a cidade tem que estar disponível para todas as pessoas, sejam elas aqui pessoas que têm aqui uma saúde mais favorecida ou não. Então a gente vê que, por exemplo, tem desnível ali. O que impede a mãe de a pessoa ter uma torção, por exemplo, no tornozelo enquanto ela está fazendo aquela travessia e ainda cair no rio ali. Então esse é um ponto para se levantar. Sentar com essas instituições, de novo, Escola Agrícola e Estado de São Paulo, e conseguir mostrar projeto.
Outro ponto relevante, há muita verba parada hoje dentro do estado de São Paulo, através do que a gente fala os convênios. Convênios são basicamente grupos e entidades que a gente tem aqui para projetos municipais. Então, poxa, vamos fazer aqui vamos dar um exemplo que aconteceu na represa Billings, que foi feito o quê? Toda a formulação de uma rede de painéis solares para que você tivesse o abastecimento de energia de uma determinada região. Para quê? Para poder reduzir o custo que você tinha de contas de luz em uma determinada região. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, aqui em São Manuel, utilizando o rio Tietê que passa, né? Um pouco acima ali, se você pegar aí no clube de campo Água Nova. Então, são coisas que a gente consegue sim materializar, mas que precisa dessa articulação direta. Voltando para o caso específico. Então, primeiro ponto é articular. Segundo ponto que é importante é você ter um projeto de qualidade. Então, você fazer uma averiguação, quantas pessoas passam por dia, quantas pessoas seriam impactadas por isso. A gente viu que, inclusive, no vídeo, na reportagem que estava sendo feita, só no período da reportagem já haviam passado algumas pessoas. Então, agora você imagina ao longo do dia todo quantas pessoas que passam ali. E vale lembrar, quem vai volta. Então, a gente está falando que a quantidade de pessoas a gente multiplica por 2 quantas vezes que é passado por aquela ponte. Então, isso é uma coisa muito importante ser levado em conta. Fez essa averiguação, então você vai conseguir falar quantas pessoas estão sendo impactadas e quantas pessoas vão ter a melhoria por esse serviço. Mediante isso, você vai fazer o quê? Um projeto da obra. Qual que seria o ideal para a obra? Vai precisar fazer ali um recapeamento? Vai precisar fazer uma modificação na estrutura, uma canalização d'água? O que vai precisar ser feito? Chama-se um engenheiro, seja da prefeitura, ou seja contratado uma empresa terceira. Eu acho que hoje é muito importante destacar que a questão do minimização dos custos para o cofre público, então é prevalecido utilizar um engenheiro próprio da prefeitura para fazer essa obra, faz um projeto para a obra, mediante isso, tendo ali toda a informação de quantas pessoas são impactadas, tendo a informação qual que é o projeto que vai ser feito, você pega e aí, em termos muito claros, é queimar a sola de sapato e ir atrás de conversar, tanto com a escola agrícola e conversar com o Estado. Porque é sim de interesse dessas entidades que a população de São Manuel tenha uma qualidade de vida melhor. Até porque a gente sabe que no final do dia, se não tem essas melhorias, acaba transcendendo uma suposta culpa para essas duas entidades. Uma vez que o terreno ele é estadual e hoje está sob a manutenção da escola agrícola.